Fala, meu povo, demorou, mas estamos chegando perto do final do nosso conteúdo de direito constitucional, focando aqui no controle de constitucionalidade. Hoje a gente vai falar da ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade. Vocês vão ver, essa é uma aula que tem muito em comum com a aula da ADI, tá certo? Então o que eu recomendo para vocês? Assiste a aula da ADI mais de uma vez, tá bom? E para a ADC você foca nas diferenças. O que é que a ADC é diferente da ADI? Boa parte da doutrina chama a ADC de uma ADI de sinal trocado. A gente vai ver que, de certa forma, isso não é bem adequado, porque tem algumas diferenças importantes com relação ao objeto, por exemplo. Então, não é totalmente correto dizer que é uma ADI de sinal trocado. Essa definição, essa noção, ela é um pouco didática, ela permite a gente entender a finalidade da ADC, mas ela não é inteiramente correta, tá bom? Certo. Então, sempre recapitulando, o que é o controle de constitucionalidade? É a verificação da compatibilidade ou da incompatibilidade das normas com a Constituição. Já vimos o controle difuso, estamos no controle concentrado. Sabemos que as ações do controle concentrado são a ADI, já tivemos uma videoaula sobre a ADI, a ADO, Ação de Inconstitucionalidade por Omissão, a ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade, e a ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Pablo, por que você não está gravando na ordem? Por que você não está gravando hoje a ADO? Pessoal, porque a gente entender a ADI e depois a ADC facilita o processo, tá bom? Certo, o que é que a gente tem para falar dessa danada? A ADC, pessoal, ela também visa a defesa da Constituição e do ordenamento jurídico. Ela visa, digamos assim, sanear o ordenamento jurídico, retirando controvérsias sobre a constitucionalidade das leis, tá bom? E ela não estava na redação original da Constituição de 88, ela foi incluída na Constituição pela Emenda Constitucional 03 de 1993, tá bom? Legitimação ativa da ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade. Artigo 103, podem propor ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade. Presidente da República, mesa do Senado Federal, mesa da Câmara dos Deputados, mesa de Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa do Distrito Federal, governador de Estado ou Distrito Federal, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso Nacional. Lembrando que basta ter um parlamentar, um deputado ou um senador, não é um deputado e um senador, tá certo? É ou um ou outro. Teve um, ou deputado ou senador, já pode propor ADC também, tá certo? ADI e ADC. Partido político com representação no Congresso Nacional, portanto, e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Tá bom, aqui a gente pode recorrer mais uma vez àquela técnicazinha do 333, não é? 3 pessoas, 3 mesas, 3 entidades. Quem são as 3 pessoas? O Presidente da República, Procurador-Geral da República e Governador de Estado ou de Distrito Federal. As 3 mesas, mesa do Senado Federal, mesa da Câmara dos Deputados e as mesas das Assembleias Legislativas. E as 3 entidades que são o Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso Nacional e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Esse macete, essa técnicazinha mnemônica é muito comum. Eu já comentei com vocês que eu não sei até onde ela é tão útil assim, mas enfim, se ajuda a tua memorização é válido, tá bom? Certo, ainda dando sequência, legitimados especiais e legitimados universais, também se aplica a ADC, tá bom? Então nós sabemos que o STF construiu essa tese, inventou esse negócio aí de legitimados universais, que podem propor ADC e ADI em qualquer tema, e os legitimados especiais que precisam demonstrar pertinência temática. São legitimados universais: Presidente da República, mesas da Câmara e do Senado, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da OAB e os partidos políticos. E são legitimados especiais, ou seja, são legitimados que precisam demonstrar interesse na causa: as confederações sindicais ou entidades de classe, as mesas das Assembleias Legislativas ou a Câmara Legislativa do Distrito Federal e os governadores dos estados membros. Bom, até aqui tudo igual, tudo praticamente igual à nossa ADI. Objeto da ADC, aqui surge uma diferença muito, mas muito importante mesmo. Objeto da ADC: lei ou ato normativo federal, ou seja, a ADI cabe também contra a lei estadual. ADC não, pessoal, ADC é apenas em face de lei federal.
Então, lei ou ato normativo federal posterior à Constituição de 88, em vigor e que afronte diretamente a Constituição. Então, apenas lei ou ato normativo federal. Pablo, se for uma lei estadual, não cabe. Vai caber a ADI, mas a ADC não cabe, tá certo? Então, pessoal, essa diferença é fundamental. Outra diferença muito importante, né, um requisito importantíssimo que existe na ADC, mas não existe na ADI, é a relevante controvérsia judicial. Se você é um legitimado e você quer dar entrada numa ADC, a sua petição inicial, que é aquele documento que dá início ao processo, vai precisar demonstrar a existência de ações que questionam a constitucionalidade da lei, tá certo? Além dos argumentos favoráveis e contrários à constitucionalidade dessa norma. Como é que a coisa funciona aqui? Pessoal, é sempre importante a gente lembrar que todas as leis elas gozam de uma presunção de constitucionalidade. Se é uma lei, se foi aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada pelo Presidente da República, promulgada, publicada, toda certinha, presume-se que aquela danada é constitucional, não é verdade? Ela já passou, inclusive, pelo controle preventivo de constitucionalidade. Então, não faz sentido, seria até uma estupidez você propor uma ADC contra uma lei, ou melhor dizendo, para defender uma lei que ninguém questiona a constitucionalidade, tá certo? Então você ia ser o diferentão, né? A pessoa que se passa. O STF está lá seguindo a vida dele, o Brasil todo está seguindo a vida dele, todo mundo seguindo sua vida. E aí você tem uma ideia de propor uma ADC, mas é uma lei que ninguém nunca nem imaginou que seria inconstitucional. Ah, mas é porque eu acho que ela é inconstitucional. Se você acha que é inconstitucional, propõe uma ADI, tá certo? A ADC é para o STF declarar a lei constitucional, dizer, olha, essa lei está em conformidade com a Constituição, tá bom? Então essa é a função, essa é a finalidade dessa danada. Então, pessoal, se não tem nenhuma controvérsia, se ninguém nunca questionou, nunca nem imaginou que a lei poderia ser inconstitucional, não faz o menor sentido você dar uma entrada com uma ADC, em uma ADC. Tá certo? Não faz o menor sentido você dar entrada em uma ADC. Não faz, simplesmente não faz sentido. Então, o que é que você vai mostrar? A sua petição inicial, ela vai trazer uma relaçãozinha dos processos em que a constitucionalidade dessa lei foi questionada, no controle difuso mesmo, tá certo? E aí você apresenta uma listazinha de processos. Esses processos podem estar em andamento, esses processos, enfim, já podem até algum ter transitado em julgado aí em primeira instância, alguma coisa assim, mas você precisa trazer essa lista de processos, tá bom? E você precisa apresentar também os argumentos favoráveis e contrários à constitucionalidade da norma, tá bom? Aí você olha para mim e me pergunta, Pablo, e para que serve a ADC ao final? Já que as leis têm essa presunção de constitucionalidade e a função dela é o STF dizer, realmente essa lei aqui é constitucional. Troféu joinha para ela, né? É constitucional essa danada. Pessoal, a questão aqui é o seguinte, imagina uma lei como, por exemplo, a Maria da Penha, tá certo? Lei Maria da Penha, que foi objeto de ADC, que tem muita controvérsia, muita gente questiona a constitucionalidade dela, alguns juízes aí até entendem que ela é inconstitucional e tal. Só que os legitimados não querem propor a ADI, porque eles não têm interesse que ela seja declarada inconstitucional. Pelo contrário, eles acham que ela é constitucional. Nesse caso, a ADC é o remédio que resolve. Então imagina que você é o presidente da República e tem uma lei que foi, sei lá, o projeto de lei foi até de sua autoria, foi você que apresentou, tá certo? E aí muitos juízes estão achando que essa lei é inconstitucional, está gerando muita celeuma, muitas controvérsias jurídicas, mas você não quer que ela seja declarada inconstitucional. Você entra com uma ADC, tá certo? Então você diz, olha, tem essa lei aqui, essa lei é bacana, gosto dela, mas estão dizendo que ela é inconstitucional. Está aqui um monte de controvérsias, STF. Você apresenta lá a lista. Os argumentos favoráveis e contrários são esses. Eu quero que você declare a constitucionalidade. E aí o STF vai apreciar. Lógico, se o STF entender que ela é inconstitucional, ele vai declarar inconstitucional. Mas o que você está pedindo não é isso. Você está pedindo que ele declare a constitucionalidade. Tá bom? Então essa é a função dessa danada. Tá bom, efeitos da decisão. Erga omnes ex tunc, vinculantes, exceto para o STF, que pode mudar de entendimento, e para o Legislativo, que pode, enfim, votar um novo projeto de lei, ou até mesmo emendar a Constituição, dependendo aí do assunto, se não for cláusula pétrea, ele não estiver tentando abolir, enfim. E
O efeito aqui, com relação a ser repristinatório, é porque a gente tem que considerar a possibilidade de, numa ADC, o STF entender que a lei é inconstitucional, tá bom? Todas as ressalvas que eu fiz para a ADI, com relação a eventuais modulações de efeito, são válidas, tá bom? Permanecem válidas aqui. Que mais? Outros aspectos importantes. E aqui o que é só da ADC, o que é diferencial em relação à ADI, eu destaquei em vermelho. Impossibilidade de desistência. Existe na ADI, também existe na ADC. Dispensa pedido de informações aos órgãos elaboradores da norma. Então aqui não é necessário. Não tem por que você perguntar ao Congresso Nacional, pedir alguma informação, nada assim. Não. Por quê? Porque o que está sendo defendido é a constitucionalidade da norma. Existe a possibilidade de amicus curiae, tá certo? Não precisa da audiência do advogado-geral da União. Aqui tem uma controvérsiazinha, eu acho até que seria necessário, mas o STF já firmou o entendimento que na ADC não é necessária a manifestação, não é obrigatória a manifestação, uma condição necessária do advogado-geral da União. Por quê? Porque ninguém está atacando a norma. Se ninguém está atacando a norma, essa norma não precisaria ser defendida pelo advogado-geral da União. Por que eu discordo disso? Porque o advogado-geral da União, na sua autonomia funcional, ele pode discordar da constitucionalidade. Então eu entendo que a manifestação dele seria importante de qualquer forma. Existe a participação do Procurador-Geral da República enquanto custos legis, né, enquanto fiscal da lei, no caso fiscal da Constituição, vai caber medida cautelar. E para que cabe a medida cautelar na ADC? Na ADI é fácil a gente entender, né? Se o objetivo da ação é que a lei seja declarada inconstitucional, então o autor da ação pode estar pedindo, por exemplo, em via de regra ele pede a suspensão da aplicação daquela lei. Olha, essa lei aqui é inconstitucional, eu acho que ela é inconstitucional, é um perigo ela continuar sendo aplicada. Tá, mas na ADC isso não faz sentido. Por quê? Porque na ADC o objetivo da ação é justamente que seja declarada a constitucionalidade da lei. Então, nesse caso, pessoal, o principal objeto da medida cautelar na ADC vai ser pedir que o STF determine que juízes e tribunais suspendam o julgamento dos processos que envolvam a aplicação da lei ou do ato normativo que seja objeto dessa ADC. Então, se existe o perigo, o risco de os juízes, os tribunais estarem entendendo que essa lei é inconstitucional e deixando de aplicá-la, portanto, e existe essa ADC no STF, ou o STF suspende esses processos, e aí quando a ADC for julgada, quando tiver tudo claro em relação a essa lei, aí esses julgamentos retomam. Então esse é o principal objeto, tá certo? Essa é a principal finalidade da medida cautelar na ADC. E é isso, pessoal. Espero sinceramente que vocês estejam gostando e, como sempre, vamos arrochar o nó aí estudando direito constitucional bom danado. Beijo no coração.